Lamentável, quero a sua atenção, que ocorreu no Centro de Treinamento do Flamengo, que fica em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada de hoje, desta sexta-feira. 10 pessoas morreram. Entre as vítimas está, possivelmente, o garoto sergipano Átila Paixão, lá de Lagarto. Esse jovem aí que está com os pais, o Damião e a mãe. Esse é o principal assunto de hoje. Vamos falar sobre esse fato lamentável que, infelizmente, ocorreu lá no Rio de Janeiro, lá no CT do Flamengo. Flamengo que tem a maior torcida, com a maior torcida do Brasil. E, infelizmente, tinha um garoto aqui do Sergipe. Agora, vamos abrir a janela da informação. Vem para cá chamar Sara Medeiros. Ela está neste momento lá na casa, no povoado onde o garoto morava, na família do garoto Átila. Sara, com você as informações a partir de agora. Pois é, Ricardo, um clima assim de realmente muita tristeza e comoção aqui no povoado Brasília, até porque o Átila estava aqui junto com a comunidade até o último domingo. Ele retornou para as atividades lá no Rio de Janeiro no domingo por volta de 1h30 da tarde. E infelizmente hoje chega essa notícia da tragédia ocorrida lá no Ninho do Urubu. Uma assistente social do clube entrou em contato com o pai e confirmou que infelizmente o Átila, de apenas 14 anos, está entre as vítimas, entre os mortos. Eu conversei com o pai, o Damião, o Ricardo, ele está muito abalado, ainda sem acreditar. Só para vocês terem uma ideia, o Átila é filho único, pais jovens na faixa dos 35 anos, eles estão realmente sem condições até de conversar com a imprensa. A gente falou rapidamente, mas é um momento muito delicado, muito triste. E daqui a pouco eu volto, Ricardo. Logo aqui ao fundo, ó, aquela casa ali que está sem pintura, é a casa da família. Nós estamos aqui mais afastados até por conta do sinal de internet, que é muito ruim aqui na cidade, então a gente teve que se afastar um pouco. Mas é naquela casa ali, ó, sem pintura, que o Átila, a família, morava. E logo aqui em frente, eu vou pedir para o Hudson mostrar a quadra onde o Átila brincava, onde o Átila convivia aqui com toda a comunidade. Tem bem uma praça aqui em frente. Eu conversei com muitos amigos, vizinhos, né, que viram o Átila crescer. Estão todos realmente em choque, até porque o Átila saiu daqui, né, do povoado Brasília, município aqui de Lagarto, em busca de um sonho. Ele foi revelado para o clube em abril do ano passado. No mês de março, Ricardo, ele participou de uma competição, a competição lá no Rio de Janeiro, a competição organizada pelo Zico. E lá ele chamou a atenção dos olheiros porque ele se destacou muito, ele é um garoto muito alto, né, todo o porte físico para o futebol, além da habilidade, né, que o Átila ele tinha com a bola. Então ele chamou a atenção não só do Flamengo, mas de outros clubes, mas ele preferiu fazer o teste lá no Flamengo. Ele ainda estava com 13 anos de idade, isso no mês de março. O clube esperou ele fazer os 14 anos, então no mês de abril ele fez o teste, passou e foi morar no Rio de Janeiro. Estava lá desde abril do ano passado. Infelizmente hoje essa notícia triste chega para a família, né? O pai me mostrou muito emocionado as medalhas, né, do Átila, a foto com um banner bem grande, né, da competição que ele participou lá do Zico, né? Um orgulho aqui para todos da comunidade, até porque era um menino muito querido por todos. E hoje essa notícia triste. A família vai viajar para o Rio de Janeiro, o clube está entrando em contato, eles ainda não sabem exatamente a hora, mas eles vão para o Rio de Janeiro para fazer todo esse trâmite, né, Ricardo, de liberação do corpo, de identificação. A identificação, ao que parece, vai ter que ser feita por arcada dentária. Então, os pais estão viajando, infelizmente, nesse momento triste, como o seu Damião me contou, que foi lá por diversas vezes, né, ver como o filho estava, ver que ele estava feliz, né, realizando o sonho. E até chegou a perguntar algumas vezes,
Átila, se quiser voltar para casa, a gente te apoia você voltando para casa e a gente te apoia também você estando aqui realizando o seu sonho. E infelizmente, Ricardo, hoje essa notícia é trágica. As primeiras informações com Sara Medeiros, as primeiras informações direto do povoado Brasília, lá em Lagarto. Sara Medeiros, que trouxe já detalhes. E eu vou passar mais alguns detalhes para você. O Damião, o pai do Átila, trabalha como vigilante lá no Hospital de Lagarto. Trabalhou a madrugada toda, essa madrugada, e soube da notícia já hoje pela manhã. Eu conversei com colegas do Damião, daqui a pouquinho Sara Medeiros vai voltar trazendo outras informações. Aí o Átila, que é o jovem, o garoto do meio, o pai, Damião, a mãe. E Sara vai trazer tudinho, todos esses detalhes para a gente contando. Infelizmente é uma família muito pobre, que tem esse sonho grande de ter o filho jogador de futebol, jogar no maior time de futebol do Brasil, o Flamengo, que tem a maior torcida aqui do Brasil. E infelizmente esse sonho foi interrompido por essa lamentável tragédia que ocorreu nesta madrugada de sexta-feira lá no Rio de Janeiro. Sara Medeiros vai trazer outras informações com você, Sara. Ricardo, inclusive o seu Damião estava me contando, relatando que ontem ele estava de plantão no hospital aqui do município. Chegou um garoto lá porque tinha se machucado para tirar uma radiografia e ele com o colega que faz o exame de radiografia, mostrando a foto do Átila, ele disse que tinha muito orgulho do filho de mostrar essa foto, então acalentou o menino ali naquele momento para ele se acalmar, para fazer o exame, contando da história de Átila, né, da história que o Átila está lá no Flamengo, jogando, e ele nem imaginava. E aí, quando chegou pela manhã, recebeu essa notícia triste. E outra coisa, né, Ricardo? A gente vai voltar conversando também com o presidente do clube que lançou, né, o Átila e que mostrou o talento do Átila. Então a gente volta daqui a pouco conversando com ele para falar dessa trajetória. Sara Medeiros, direto do povoado Brasília, lá em Lagarto, local onde o garoto Átila cresceu, se desenvolveu e estava lá já sonhando em trabalhar, em jogar no clube. Estamos de volta ao vivo aqui no Balanço Geral pela TV Atalaia. A gente está falando do fato lamentável que ocorreu lá no CT do Flamengo, no Rio de Janeiro, mas que, infelizmente, além de 10 mortos, um desses mortos era um representante aqui do nosso estado, o garoto Átila, de 18 anos, lá do povoado Brasília, em Lagarto. A gente vai voltar lá para o povoado Brasília com Sara Medeiros. Ela está trazendo todas as informações, já conversou com a família, ela está fazendo uma reportagem completa, uma cobertura completa, o jornalismo aqui da TV Atalaia. Sara Medeiros, com você. Pois é, Ricardo, infelizmente, né? Um garoto cheio de sonhos, apenas 14 anos. A família deve ainda hoje, né, viajar para o Rio de Janeiro. O Flamengo está preparando, né, toda essa ida dos familiares, como eu havia dito, para esses trâmites de liberação do corpo. Quem está aqui conosco é o presidente da Escolinha de Futebol, Geração Futuro, Arielson, que foi quem revelou, né, o Átila, né? Vocês participaram de uma competição, levou ele o ano passado para participar de uma competição no Rio de Janeiro e ele realmente encantou a todos com o futebol. Exato, né? Bom dia a todos. Participamos da Copa Zico no Rio de Janeiro, né? Em janeiro do ano passado, né? Foi lá onde a Átila chamou a atenção de observadores, não só do Flamengo, mas de Botafogo e Fluminense também. Né? Acabou se destacando na competição e o Flamengo agendou, né, um período de avaliações para ele. E aí, de cara, ele já passou no teste? Já, ele em uma semana, na primeira semana lá, ele já foi aprovado. Você estava me falando que, inclusive, ele já estava sendo cotado por conta do talento dele no futebol para participar da Seleção Brasileira Sub-15. Provavelmente a gente estaria aqui, Ricardo, fazendo uma matéria bem diferente se não fosse esse acidente. Exatamente, né? Poderia ter sido uma matéria de festa, de comemoração, né? Para uma cidade, um município pequeno como o nosso. Conseguir colocar um atleta desse em um clube grande, né, como o Flamengo. E ele vinha sendo cotado para vestir a camisa da Seleção Brasileira esse ano, que ele vinha se destacando muito bem na base, no Sub-15, né, conquistou alguns títulos lá ano passado. Tinha uma competição na Itália agora em abril também para ir. E, infelizmente, acaba dessa forma.
E ele estava aqui, né, até o último domingo. Isso, ele passou quase 2 meses aqui, ele veio de férias e para resolver a situação do passaporte dele também para essa competição internacional. E ele acabou viajando no último domingo agora. E ele começou cedo lá na escolinha, né? Ele começou cedo. Ele começou com seus 11, 12 anos mais ou menos. Né? E aí a gente foi trabalhando, foi lapidando, né? Já tinha um talento natural dele, né? E era um grande jogador, tinha um futuro muito promissor. Eu vejo que você está muito triste, claro, com toda essa situação. E você que promoveu essa ida dele, né, para o Rio de Janeiro, né? Era algo que, esse sonho todos esperavam aqui, que acabasse de uma forma muito diferente. É verdade, né? Passa pela cabeça, né? Todo o trabalho que a gente fez individual, quando o Flamengo sinalizou que queria contar com ele, né? Toda a preparação que a gente fazia, poxa, todas as tardes, para tentar prepará-lo da melhor forma para chegar bem no clube e ser aprovado, né? E a gente nunca espera que acabe dessa forma. Era um menino muito alegre, ele estava feliz, né? Muito feliz, né? Muito feliz. Primeiro por estar conseguindo direcionar a carreira dele em um grande clube, e um clube que ele torcia também. Então ele estava muito feliz. Obrigada, viu? Realmente difícil, Ricardo, a pessoa segurar aqui as lágrimas. Mais cedo, quando eu cheguei aqui, a mãe realmente não tem a menor condição de conversar com a gente, mas eu fui lá, dei um abraço apertado, chorei junto com ela, porque a gente fica imaginando, né? Filho único, e é um vazio muito grande para esses pais, para os familiares, para os vizinhos, para todos. E daqui a pouco eu volto, Ricardo, conversando aqui com mais pessoas que conviveram com o Átila, e a gente traz mais informações. Sara Medeiros, ao vivo, lá direto do povoado Brasília, em Lagarto. Ela que está trazendo informações sobre esse fato trágico que ocorreu. As pessoas já começando a se manifestar aqui pelo WhatsApp do Balanço Geral. Ricardo, infelizmente, uma notícia triste. Que Deus console a família. É a Divanéia que está falando. A Assembleia Legislativa de Sergipe emitiu uma nota de pesar neste momento. A nota da Lese fala o seguinte: a Lese emite nota de pesar pela tragédia no centro de treinamento do Clube de Regatas Flamengo. Entre as vítimas, infelizmente, está o jovem sergipano Átila Paixão, natural da cidade de Lagarto. Neste momento foi a nota emitida pela Assembleia Legislativa. O Átila, apenas 14 anos, como Sara disse, se revelou na escolinha ali da região de Lagarto, e as pessoas realmente assim não acreditaram em tudo que aconteceu, não simplesmente por causa do Átila, mas de todos os jovens que estavam lá. E quando nós, sergipanos, soubemos desse fato trágico, que tinha um sergipano, um sonhador, como muitos garotos sonham em serem jogadores de futebol e jogar, claro, um clube grande como o Flamengo. Daqui a pouquinho o Sara vai voltar trazendo mais informações, falando com familiares, falando com amigos. O Bruno Cavalcante também vai voltar falando sobre a investigação, o que é que já tem apurado sobre este caso lá no Rio de Janeiro, se foi um curto-circuito, se foi o ar-condicionado. Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes para pessoas se manifestando aqui, porque hoje, queira que não queira, o caso que tem chamado a atenção é a morte do garoto Átila Paixão, lá do povoado Brasília. Ele que estava procurando realizar o sonho de jogador profissional lá no CT do Flamengo, no Rio de Janeiro. Teve um incêndio essa madrugada, infelizmente ele veio a morrer. O Marquinhos aqui de Sou Vascaíno, mas estou sentindo muito, quero confortar a família, meus pêsames à família das vítimas, as pessoas se manifestando, acabou com o sonho, diz aqui esta outra senhora, um menino super talentoso. As pessoas falando, daqui a pouquinho eu vou falar mais gente que está se comunicando com o Balanço Geral, deixando conforto à família do Átila. Vou direto aqui para a redação da TV Atalaia, chamar o Bruno Cavalcante. Bruno Cavalcante, tem outras informações, Corpo de Bombeiros, a polícia lá do Rio de Janeiro já sabe o que causou esse incêndio lá no CT do Flamengo? Oi, Ricardo, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral Sergipe nessa sexta-feira triste, né, para o nosso estado, para o nosso país, para o futebol. A tragédia que aconteceu, o incêndio que aconteceu no centro de treinamento do Flamengo lá no Rio de Janeiro. Até o momento, Ricardo, 6 vítimas já foram identificadas. O Átila ainda não está nessa lista. Existe a suspeita, ainda nada comprovado, que tenha sido um curto-circuito em um ar-condicionado no alojamento, no quarto, onde esses meninos de entre 14 e 17 anos
17 anos estariam dormindo. A gente acompanhando a cobertura lá da Record do Rio de Janeiro, segundo o presidente do Flamengo, o Rodrigo Landim, é a maior tragédia que o time já passou em 123 anos de história. A gente vem acompanhando mais outras informações, claro, a gente vem atualizando aqui da redação da TV Atalaia e também outros assuntos que estão acontecendo aqui no nosso estado. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Ok, Bruno Cavalcante. Então, na lista já foram identificadas 6 pessoas. O Átila ainda não está nesta lista oficial do Corpo de Bombeiros. É isso, né? É isso mesmo, Ricardo. Até o momento, o Átila ainda não foi identificado nessa lista do Corpo de Bombeiros. 10 pessoas morreram, 4 funcionários do Centro de Treinamento do Flamengo e 6 jogadores de base, que têm da idade de 14 e 17 anos de idade. Obrigado, Bruno Cavalcante. Daqui a pouco ele volta atualizando mais informações para a gente. A Anailda diz, estou assistindo a TV Atalaia, o Balanço Geral, com o coração partido de choro junto com essa família, porque sou mãe, nunca passei por isso, mas é de doer o coração. Ela é de Boquim e está muito triste, deixa os sentimentos aos familiares do Átila e todo o povo lagartense. Todos nós queremos confortar nesse momento, orar, rezar pela família do Átila e pelo povo lagartense, pelo povo sergipano, infelizmente, e todas as outras famílias dos jovens e das pessoas, os funcionários que estavam lá. Tantas tragédias em tão pouco espaço de tempo, tragédia em Brumadinho, incêndio no Museu do Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro agora teve essa chuva forte lá também, fogo no CT do Flamengo com 10 mortes. Essas tragédias evidenciam, segundo o Bruno, o trabalho do Corpo de Bombeiros e é sabido que aqui em Sergipe precisa também atuar mais, intensificar e investir mais no Corpo de Bombeiros. Obrigado, Bruno, por sua participação. Muita gente se manifestando pelo WhatsApp do Balanço Geral com relação a essa tragédia infeliz que ocorreu lá no Rio de Janeiro. Entre as vítimas, um jovem aqui do povoado Brasília de Lagarto, que sonhava em ser jogador de futebol num dos maiores clubes de futebol do Brasil, que é o Flamengo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar sobre esse assunto com Sara Medeiros, direto de Lagarto, que está desde o início do Balanço Geral de lá, falando, entrevistando as pessoas. Bruno Cavalcante trazendo informações sobre esse caso, atualizando tudo para a gente. Mas agora eu volto a falar com você aqui agora 12 horas e 20 minutos. Obrigado por sua audiência, por sua companhia. Estamos falando da tragédia que ocorreu lá do Rio de Janeiro, no CT do Flamengo. Um jovem aqui de Sergipe está entre as vítimas. Vamos voltar a chamar Sara Medeiros. Ela está ao vivo lá em Lagarto, lá no povoado Brasília, onde o jovem nasceu, cresceu, criou todo esse sonho de ser jogador de futebol. Treinou numa escolinha lá da região de Lagarto, foi recentemente lá para o Flamengo treinar com o sonho de jogar no Clube de Regatas Flamengo, um dos maiores clubes do mundo. Sara Medeiros vai trazer agora mais informações direto de Lagarto. Sara. Ricardo, como aqui é um povoado, então, assim, as pessoas são todas muito unidas, né? Quem não é parente, é vizinho e muito ligado, tem como vizinho. Por isso que está toda a comunidade aqui muito triste, muito comovida. Eu estava conversando aqui com essas pessoas que estão aqui comigo. Todos viram o Arlisson crescer, todos conhecem ele muito bem. O Hugo, inclusive, foi em casa para participar dessa reportagem, vestir a farda do clube, da escolinha de futebol que eles jogavam juntos, a geração futuro, porque você quer fazer essa homenagem ao seu amigo, né? É porque é muito especial para mim, nós se criou juntos jogando bola aqui na quadra, aí eu fico sem palavras para destacar ele, porque ele é muito especial para mim, aí eu fui em casa para poder fazer essa homenagem para ele. E você está com a camisa 19 e ele tinha a camisa 20, né? Vocês jogavam ali juntos, na posição? Nós jogávamos na mesma posição, ele jogava do lado direito, como eu jogava com as duas pernas, eu ficava do lado esquerdo. E uma colega nossa jogava no meio. Ele jogava com a 20, eu com a 19 e meu amigo com a 17. Hugo, e ele estava aqui, né, até o domingo. Vocês jogaram bola aí nessa quadra? Nós não jogamos, mas nós jogamos no society, porque a quadra está em reforma. Mas nós fizemos um jogo de despedida para ele ainda na quinta-feira. Na quinta-feira nós fizemos um jogo de despedida para ele. Ah, os amigos, os colegas se reuniram na quinta porque ele ia voltar, estava acabando as férias, né? Porque ele ia voltar. Porque ele disse que ia ter uma competição, aí
se vencesse a competição, ele ia para Dubai. Aí nós fizemos um jogo de despedida para ele. Porque nós não sabíamos quando ia ver mais ele e aconteceu essa tragédia, infelizmente. Pois é, Ricardo, infelizmente, né? Realmente um prenúncio, né? Os amigos fizeram esse jogo de despedida breve, que seria uma despedida breve, né? É. Ninguém imaginava, né? Obrigada, viu, Hugo? Ó, o Vaninho tá aqui comigo também. O Vaninho acompanhou desde pequeno o Átila. Foi você, inclusive, que começou a levar ele ainda pequenininho para o campo de futebol, levava os cones, né, para ele jogar. Era. Eu pegava os cones, que nem minha casa é próximo do campo, aí eu trabalhava no colégio, como vigia. Aí estudando lá, né, terminava o expediente da aula, eu pegava ele e ia pro campo, treinar com os cones, com a bola. E eu vi que ele tinha potencial, que ele tinha futuro. É por isso que eu me dediquei a treinar ele, entendeu? Então que sexta-feira, que eu falei com ele, aí eu desejei uma boa viagem para ele, que Deus acompanhe ele. Que acabou a fera dele, né, de ir pra praia, pra barragem, ele ficou alegre, feliz. Então que ele falou que era o vigia favorito dele, era eu. Eu fiquei até com orgulho. Não, o Vaninho é querido. Eu tô até com a mensagem dele aqui que ele mandou pra mim. Vaninho, você é meu vigia favorito. Eu digo, tá bom, eu fiquei até... Ô, seu Vaninho, vem cá, me diga, o que ele contava lá, né? Ele tava bem feliz, né? Bem feliz, era bem feliz. Bem feliz, porque tem um time que nem o Flamengo, né? Bem feliz. E eu time do coração dele. Era, o time do coração. E eu dizia, caramba, né? Fiz parte dessa história dele ter no Flamengo, né? Então que eu me acordei de manhã, via a reportagem assim, eu nem imaginei, né, que ele estava nessa tragédia. É realmente, obrigada, viu? É realmente muito triste, né? A gente vê uma história interrompida, uma história de muito sucesso, de muito talento. Eu vou conversar aqui que você, Sandoval, trabalha com o seu Damião, com o pai, e ele tinha um maior orgulho, mostrava lá no trabalho a foto do filho. Exatamente, era um grande orgulho que ele tinha desse filho. Ele falava, Sandoval, meu filho está realizando o sonho dele, porque ele é torcedor do Flamengo e hoje ele está jogando no clube. E agora, recentemente, ia ter uma competição fora e ele teve que ir embora. Aí ele falou, foi tão bom esse mês de férias aqui com meu filho, mas ele tem que ir porque ele tem que conseguir os objetivos dele. E assim ele foi, mas infelizmente a notícia foi ruim, mas é assim mesmo. Que Deus dê consolo à família. É, Ricardo, é realmente triste, muito triste. A gente fica ouvindo os relatos, né? A gente conversou com os pais, como eu disse logo no início dessa edição, estão abalados. Seu Damião olhava para mim e dizia assim, eu ainda não acredito que isso aconteceu. Parece que eu estou sonhando e que vou acordar. É assim de cortar o coração, a gente ter que, infelizmente, vir aqui mostrar essa notícia triste. Infelizmente, assim, a gente fica... triste junto com a família, triste junto com os amigos, porque não tem como não se comover com a história, Ricardo. Sara Medeiros, que está lá no povoado Brasília, em Lagarto, e ela consegue refletir bem o sentimento da sociedade sergipana, da sociedade lá de Lagarto, do pessoal, dos amigos, dos colegas do Átila Paixão, o jovem de 14 anos que sonhava em jogar no Clube de Regatas Flamengo, estava treinando lá e infelizmente essa tragédia nesta madrugada, daqui a pouco ela volta, daqui a pouco a gente vai atualizar também com o Bruno Cavalcante outras informações sobre esse caso que ocorreu lá no Rio de Janeiro, mas as pessoas estão mandando mensagem, confortando a família, como a Iris, lá de Malhador, ela disse muito triste com essa tragédia em tão pouco tempo. Ela também cita as outras tragédias em Minas Gerais e diz que Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos que perderam o ente querido nessa tragédia lá do CT do Flamengo. Obrigado, Iris, por sua participação. Obrigado a todos que estão mandando mensagem aqui, mas pelo menos a Sergipe está mobilizado, emanando essa energia de conforto, de sentimento aos familiares e amigos de Átila que moram lá no povoado Brasília, em Lagarto. Por falar nisso, a repórter Sara Medeiros está lá desde o início do Balanço Geral. Vamos chamá-la novamente, ela que vai continuar falando com amigos, com familiares, com parentes, pessoas que participaram dessa infância, né, dessa juventude do Átila Paixão, de apenas 14 anos, que sonhava em ser jogador do Clube de Regatas Flamengo.
Sara Medeiros. Pois é, Ricardo, como você mesmo disse, né? Os amigos, a cada momento eu vou conhecendo aqui, vou falando, olha aqui, ó. Todos amigos. O Rubens, primo do Átila, inclusive, trocava muitas mensagens no WhatsApp. E ontem à noite você conversou com ele, né? Sim, conversei com ele ontem à noite bastante sobre a carreira dele conseguir o futuro dele. Mas era uma notícia que a gente não queria falar para muitas pessoas, né? Mas foi trágico, uma notícia muito dolorida mesmo para a gente, familiar. E ele muito alegre, muito feliz por estar lá, né, no Rio de Janeiro, por estar no Clube do Flamengo. Sim, eu tive um tempo que eu estava lá junto com eles também lá. Ia sempre lá, estava lá marcando presença com ele. Todo final de semana a gente ia buscar ele, mas meu tio lá. A gente ia, pegava ele, levava ele para casa, passeava mais a gente. Tudo isso a gente fez. Meus sentimentos, viu? É realmente uma situação, Ricardo, que todo mundo tem uma história positiva, todo mundo chega aqui e conta uma história alegre, feliz. O Clebinho, muito amigo dele de infância, né? Também a mesma coisa, trocava mensagens com ele no celular, no WhatsApp, no Instagram, brincavam com fotos. Sempre a gente vinha conversando, até certo dia aí eu fui jogar videogame com ele, acabei sendo o patinho dele, ele começou a tirar onda de mim a semana toda. Mas eu realmente não estou acreditando ainda. É uma coisa, uma coisa anexa que foi de repente, entendeu? Até essa semana a gente estava marcando para jogar quando ele vinsse da próxima vez. Eu, meu amigo Hugo, a galera sempre andava com ele. É uma pessoa muito boa, muito humilde, tem um grande futuro pela frente. Infelizmente, aconteceu essa tragédia e nosso sergipano, nosso 19, né? Foi no meio. Pois é, ele passou esses últimos 2 meses aqui em casa com a família, por isso que eles estão contando tantas histórias recentes, porque até o domingo, não tem nem 8 dias que o Átila, ele voltou para o Rio de Janeiro para os treinamentos. Domingo ele ainda estava aqui, sábado, brincando com vocês, né? Você me mostrando fotos recentes. A gente estava sempre junto, né? Como ele chamava, irmãozão, bebezão. E isso aconteceu, é uma tragédia. A gente não consegue esperar essas coisas, mas espero que a família dele fique bem, que Deus console realmente. Uma coisa que a gente não tem nem como acreditar, uma pessoa, não só ele, né, todas as pessoas que foi nessa tragédia. É isso mesmo, é como o Clebinho bem disse, né? Só Deus, né? Que Deus conforte essa família, que Deus traga aí muita força para que eles possam superar esse momento tão difícil. Ricardo. Obrigado, Sara Medeiros. Você que está acompanhando a gente, está percebendo que o sinal de Sara não está muito bom. Ela está lá no povoado Brasília, em Lagarto, onde moram os pais do Átila Paixão, a Diana e o Damião. Por falar no Damião, eu conversei com alguns colegas do Damião hoje pela manhã. O Damião é vigilante lá, da SACEL, vigilante lá do Hospital de Lagarto. Ele trabalhou e falava para os colegas sobre o filho que estava lá no Rio de Janeiro, se preparando no CT do Flamengo para ser jogador profissional do Clube de Regatas Flamengo. Agora, a gente tem recebido muitas mensagens aqui dos telespectadores consternados com essa notícia. Por exemplo, o Matheus, ele é corintiano, é o que ele disse, que coisa muito boa, interessante. Boa tarde a todos da TV Atalaia. Nós somos aqui do bairro Rosa Elze, em São Cristóvão. Que Deus coloque o Átila em um bom lugar. O menino tinha talento de verdade, não sou flamenguista, sou corintiano, mas nesse momento não tem rivalidade. Força Flamengo, meus pêsames à família do Átila nesse momento. Agora vem para cá, me acompanhe que eu vou direto com Bruno Cavalcante, que vai trazer outras informações atualizadas sobre a investigação, sobre o que aconteceu lá nesse incêndio. Já tem informações atualizadas, Bruno Cavalcante? A lista já tem o nome do Átila, continua a mesma lista. O que você tem para trazer para a gente, para os telespectadores da TV Atalaia?
Oi, Ricardo, estou de volta. O nome do Átila de Souza Paixão já foi identificado pelo Instituto Médico Legal. Ele já faz parte dessa lista do Corpo de Bombeiros, dos nomes dos corpos que já foram identificados nessa tragédia. Interessante também destacar, Ricardo, a homenagem dos clubes sergipanos, prestando solidariedade às vítimas e ao Flamengo. Eles postaram nas redes sociais homenagens tanto às vítimas com famílias como o Itabaiana, o Confiança, o Sergipe, o Lagarto e o Olímpico de Itabaianinha. Só para quem ainda está acompanhando, para atualizar essas informações, a gente sabe que essa tragédia suspeita que essa tragédia tenha sido por causa de um curto-circuito em um ar-condicionado de um dos alojamentos onde estavam esses adolescentes. Então, o Corpo de Bombeiros ainda vai continuar com as investigações. E dessas 10 pessoas morreram e 3 pessoas sofreram ferimentos leves. Um está em estado grave, mas procede lá internado no hospital lá no Rio de Janeiro. Eu volto com você no estúdio, Ricardo. Bruno Cavalcante atualizando as informações. Triste, pessoas de todo o estado se manifestando, desejando conforto para os familiares do Átila Paixão, Pirambu, Aquidauã, Mata do Ipanema. O jornalismo na TV Atalaia vai continuar com a cobertura, vai trazer outras informações daqui a pouco no Tolerância Zero com Bareta. Muito obrigado, um bom fim de semana para você.